Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte sobre relacionamento. O relacionamento com o outro. Na semana passada eu trouxe o relacionamento com você mesma, porque começa por aí. Como você se relaciona com você. O amor que você disponibiliza, a prioridade que você se dá. Porque é sobre isso, o começo. O começo é por você. Então hoje, partindo do princípio que você já fez os exercícios da live passada, vamos para o segundo passo, que é o relacionamento com o outro. E como eu me relaciono com o outro? O que eu espero do outro? As expectativas que eu crio? O que isso fala sobre a dependência emocional? Você está pronta? Então vamos lá. A dependência emocional é quando eu espero que o outro me conserte, que o outro me complete. Então eu espero para o outro. Eu terceirizo a responsabilidade que é minha. E quando eu espero do outro e terceirizo essa responsabilidade, além de eu estar e me colocar na dependência emocional, eu também abro brecha para uma outra questão, que é a autossabotagem. Tudo está conectado e tudo é energia. Então, quando eu espero que o outro me complete, que o outro me conserte, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou fazendo errado comigo mesma. Eu estou me tirando de prioridade, eu estou me tirando de foco e estou exigindo do outro uma coisa que talvez ele não tenha para me dar. Talvez ele nem saiba como fazer isso. E esse peso traz para o relacionamento o afastamento um do outro. E é automático, porque é um campo energético que eu crio. Eu espero do outro, eu jogo responsabilidade para o outro e isso traz peso. E como eu faço e o que eu faço para me livrar disso? Primeiro eu começo a detectar o que isso ou como isso está agindo e influenciando na minha vida. E como é que eu posso fazer isso? Eu sempre trago a questão do caderno. Compre um caderno simples, não precisa ser o melhor dos cadernos. Eu uso muito caderneta, que custa R$1,60 e poucos. E cada caderneta eu uso para um tópico específico da minha vida. E como que eu faço na parte do relacionamento? Entenda e perceba se você espera do outro algo que você já tem dentro. Como que eu posso fazer isso? Sente um dia, tire 15 minutos do seu dia para imaginar como você é. Se coloque como prioridade. Perceba o que você gosta de fazer, o que você faz hoje, ou o que você pode fazer para mudar esse contexto. O relacionamento a dois não é esperar que o outro complete você. Tudo aquilo que você espera que o outro te dê já está dentro de você. Você você se distanciou tanto de você que você acha que não consegue mais se conectar com isso ou que não tem. Então faz com que você tenha esse movimento de buscar no outro. O primeiro passo, eu digo isso sempre, eu vou repetir isso aqui até todo mundo entender. O primeiro passo é sempre o mais desafiador. Por quê? Porque vai te tirar vai fazer você fazer aquele movimento de te tirar de onde você está hoje. Então, quando eu olho para o outro, buscando no outro aquilo que ele nem sabe que eu busco às vezes. Ah, mas ele não tá aí para me completar? Não. Você já é completa. Ele não tá aqui para me consertar? Não. Você não tá quebrada. Você não tem peça faltando. Olhe para você. E aí, o primeiro passo para você entender o que você tem dentro e está ignorando é se questionar. O que eu busco no outro? O que eu espero do outro? Do meu parceiro, né? Do meu namorado, do meu esposo? O que eu espero dele? Coloque link naquele caderno que eu sempre falo para vocês comprar. Tenha um caderno. Sabe um diário? Tenha um diário. Ali anota as percepções, o que você sentiu, as emoções. E aí a gente entra num movimento de autoanulação quando a gente espera tudo do outro e acha que está incompleta. E nessa autoanulação a gente começa a se criticar, se desmerecer, não se valorizar.
E aí vem essa anulação ferrada que nos deixa tão pequenas que a gente parece aquela bonequinha da caixa. Lembra aquela bonequinha da caixa do circo? Que quando ela saía e dançava, ela era uma mulher? Isso me chamou muita atenção na infância. E hoje eu trago para os meus atendimentos clínicos, para as mulheres que eu atendo, porque hoje eu atendo 80% mulher. E a fala é a mesma. Ah, porque eu espero que ele faça. Ah, porque eu quero que ele faça. Gente, vocês têm tudo. Eu costumo dizer que tudo que passa na minha timeline, né, na minha cabeça, tudo que passa nos meus sentimentos, nos meus desejos, eu tenho dentro de mim. Mas a gente vive hoje tanto no externo que a gente esquece do interno. E aí é onde vem a autoanulação. Uma das coisas que mais me chama a atenção quando eu abro caixinha de perguntas para dependência emocional é isso. Eu dependo do meu marido, é as falas. E eu costumo brincar, né? Que não é brincadeira, eu já falei isso aqui. Não, me conta a tua história, mas não tenta te enganar que eu te pego na curva. Eu pego na curva. E onde é a curva? É as falas. É o jeito que fala, o jeito que se expressa. E o que eu mais ouço são expectativas criadas por pessoas que viveram se anulando. Não foram suas prioridades. E aí hoje se encontram num momento de que não sabe o que faz. E aí isso reflete sim no relacionamento. Então, quando eu olho para dentro de mim, quando eu entendo, quando eu percebo, quando eu me conheço, fica muito fácil. O exemplo arrasta. E como eu me trato é a forma que eu ensino o outro a me tratar. Então, como está o cuidado comigo? O que está refletindo no meu relacionamento? E por que o caderno que eu falo tanto aqui é importante? Porque você precisa anotar suas percepções sobre você, não é o outro. Compreenda que quando você se torna uma pessoa que conhece os seus limites, conhece as suas capacidades, a sua força, a sua potência, você tem o poder sobre si mesma, você tem de volta aquilo que é seu por direito, o controle da sua vida. E aí você não vai buscar, você só vai transbordar aquilo que tem dentro de você. Entenda que o outro não tem domínio sobre aquilo que você não deixa, sobre aquilo que você não transfere para ele. E qual é o primeiro passo para isso, para ter um relacionamento saudável? É entender os seus limites. Aquilo que você gosta, aquilo que você quer. E não deixar nas mãos do outro as suas expectativas. A primeira coisa que você tem que quebrar é as expectativas sobre você mesma. Por quê? Porque dessas expectativas vêm as autocobranças, as autocríticas e a gente... Nossa, como a gente é punk em autocrítica, né? Tinha até uma piadinha que dizia, quando você for falar mal de mim, me chame, que eu tenho coisas terríveis para falar de mim mesma. Eu não tenho. Eu tenho só coisas boas, positivas. Isso fala da forma que eu me vejo. E como as pessoas me veem, não é o que eu sou. É como elas têm na cabeça delas aquilo que elas transferem da forma que me veem. Por quê? Porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência. E ontem eu recebi um vídeo de um moço que fala de homens. E ele fala, a mulher tá cansada de olhar para o lado, de cobrar, de falar aquilo que ela espera dele. Mas será que é isso? Será que eu estou buscando? Será que buscar fora é a resposta? Na minha mentoria da Sapatilha ao Salto, eu falo, o slogan dela é o poder escondido de você. Mas por quê? Porque durante muito tempo, nós mulheres fomos criadas, educadas, e isso vem lá do tempo das nossas tataravós e até hoje. Tem diminuído? Tem, mas ainda persiste, porque é algo tão enraizado que a gente precisa parar de olhar para o externo e buscar no interno. Tá tudo dentro. Até questões científicas sobre as mulheres. E a gente ignora isso. Por quê? Porque a gente ainda tem aquela sensação e aquela coisa lá enraizada, aquele sentimento de que a gente veio para servir. Servir quem, cara pálida? A não ser você mesma. Você com a sua potência, com a sua capacidade.
Ai, eu não sei nem por onde eu começo. Quando eu atendo mulheres e quando elas me trazem isso, Juscelia, eu não sei nem por onde eu começo. Você já começou? Você já tem uma vida. Olha para ela. Olha para tudo que você é. Ah, mas eu não sou nada. Eu vivo na minha casa, eu tô lá, eu sou casada, eu não trabalho, eu fico lá só, eu dependo do meu marido. Será mesmo que você depende de alguém para viver, para sobreviver, para respirar? Claro que não. Perceba tudo que você faz. Uma amiga que te procura pedindo um conselho, uma amiga que te procura para te confidencializar algo, a família que fala, traz aquele seu pudim. Você tem sim capacidade, você só precisa olhar para dentro. Olhar para o externo nos anula de quem a gente é. A gente perde a essência, perde a frequência e se anula. Aí por isso que nos relacionamentos a gente tem a tendência de esperar que o outro traga. Por quê? Porque a gente se anulou, a gente se bloqueou daquilo que a gente tem na essência, da nossa essência. Eu digo muito isso para as minhas clientes. Tu precisa voltar para a tua natureza. Ah, mas como assim? Para dentro. E aí elas falam, tá, mas por que eu resisto tanto? Porque dói, não é fácil. Não é fácil olhar para a infância e ver o quanto você foi criticado, o quanto você foi anulada de si mesma, o quanto você foi menosprezada, o quanto você foi diminuída. Não é fácil? É desafiador. Eu não uso a palavra difícil, eu uso desafiador. Por quê? Porque o cérebro encontra formas e meios de vencer os desafios. Então, todas as vezes que você for usar a palavra difícil, troque por desafiador. Por quê? Porque a resposta vem. E eu falo isso para as minhas clientes. Ou quando elas me trazem temas como, ah, mas ele diz que se eu não for assim, ou se eu não... Ah, mas se eu não for assim, não vai me amar, ou se eu não for assim, eu não vou ser aceita. Entenda que quem ama você vai amar da forma que você é. E se esse amor tiver condições ou impor condições, não é amor. Por quê? Porque você está na essência, você está na sua natureza. Então, o primeiro passo para ter um relacionamento, além de olhar outra live que eu fiz que fala do amor próprio, sobre o autocuidado, sobre cuidar de você, sobre priorizar você. A prioridade, ela não é um orgulho, ela não é sabe, ela não é pesada desde que eu olhe para ela com leveza. Se priorizar não é questão de egoísmo, é questão de prioridade mesmo. Quando a gente pega um voo para algum lugar, a primeira coisa que eles falam é as instruções disso. E uma das primeiras coisas que eles falam é: coloque em caso de despressurização, máscaras cairão no seu rosto. Coloque primeiro em você. Por quê? Porque se você não colocar em você e for colocar no outro, a despressurização faz com que você desmaie. E aí você não consegue nem colocar em você nem no outro. Então leve isso para a sua vida. Primeiro você tem que estar bem, para depois o outro estar bem. Isso não é questão de egoísmo, é questão de sobrevivência. É de sobreviver, de viver a sua vida. E por que eu transfiro tanto para o outro essa responsabilidade? Porque daí é fácil eu me autoanular. É fácil eu não ter responsabilidade. Porque lembra que quando eu assumo uma responsabilidade, eu sou cobrada sobre isso? Pois é, então assumir responsabilidades é ser cobrada sobre a minha vida, é ser cobrada sobre as minhas decisões. Eu brinco muito que eu sou uma libriana que sou decidida, eu decido. Por quê? Porque todo mundo fala, ah, libriano é indeciso. Eu não, eu decido, eu vou e pum, faço. Por quê? Porque eu sei que a responsabilidade da decisão está nas minhas costas. Então eu sempre falo para mim mesma, eu vou decidir. Eu decido por isso e eu vou e faço. Porque tá sobre o seu controle. E quando eu espero que o outro me complete, é como eu diga para mim mesmo, te falta algo. Mas será que falta? Não é as respostas que movem a nossa vida, são as perguntas. Então se pergunte todo dia, o que eu acho que me falta, que eu tenho dentro de mim, e que se eu expressar, expandir isso na minha vida, eu vou conquistar a vida que eu tanto desejo. Mas coloca uma meta.
Já dizia o Chorão, né, na música, o impossível é uma questão de opinião. Depende de onde você está olhando, com os olhos que você está olhando, porque isso fala de comportamento. A dependência emocional é um comportamento. Ah, e como eu chego nesse comportamento? Aí numa sessão, já na primeira sessão eu mato a charada, da onde vem. E a gente vai tratar essa raiz desse problema. Enquanto você não sabe, se pergunte. Aqui no Instagram eu trago várias formas, vários exercícios. Também tem a comunidade Ambiência, que fala de um ambiente próspero e saudável, que você precisa participar. E lá eu boto exercícios, eu falo, essa semana a gente tá falando de medo. E lá eu falo de podcasts, eu não falo 30 minutos. Eu mando áudios de podcast, eu mando palestras mesmo. Eu uso essa forma didática de explicar. Esse é o meu jeito de trabalho, é a minha forma de trabalho. Porque é comportamento e nada muda se eu não mudar. Então compreenda que o buscar no outro tá fora de questão. Não é opção em buscar no outro. Mas você precisa saber o que você busca no outro. O que eu busco no outro? Há uma motivação para o meu trabalho. Beleza, mas eu trabalho com o quê? Primeiro, eu trabalho com... Eu faço bolo. Eu gosto muito de usar essa analogia porque eu amo fazer bolo. Então eu uso muito essa analogia. Eu faço bolo. Então tá, eu quero que eu quero que o outro fale o quê? Que o meu bolo tá gostoso. Tá, mas para quem foi o primeiro pedaço? O primeiro pedaço tem que ser meu. Eu tenho que saber onde eu errei, o que eu fiz, o que eu não fiz. Entenda também que tem mulheres que me falam muito isso. Ai, mas eu não posso errar. Elas contam a história delas e na história delas eu já pego essas questões. Mesmo que não falem, entendam isso. Eu pego a forma de falar da cliente. A forma de posicionamento dela. O posicionamento fala tudo. Gente, a gente não precisa falar nada. O nosso posicionamento, a nossa forma de falar, fala tudo. Então eu pego, por isso que eu brinco, eu pego na curva. Não tenta se enganar, porque eu te pego na curva. Eu pego mesmo. Eu não deixo a pessoa sair sem resposta. Ela tem que sair melhor do que ela chegou. Isso é fato. Senão não existe um tratamento, um trabalho. E eu também não gosto dessa palavra, tratamento. Eu não gosto. Eu gosto da palavra vamos trabalhar isso. Vamos olhar para isso. E a gente trabalha essa questão. Tudo é comportamento. A dependência emocional é um comportamento. Mas o que te levou a essa dependência emocional? Nos relacionamentos, e por isso que eu tô trazendo essa sequência de lives que tá falando sobre relacionamento, fica mais nítido a gente pegar essas questões de dependência emocional. Ah, Juscelia, mas eu não sou casada e não tenho namorado. Tá, mas tu tens um relacionamento com amigos, com colegas de trabalho. Como que é esse relacionamento? Ah, eu quero que meus colegas de trabalho me elogiem. Tá, então tu tá buscando reconhecimento. De quem? Quem não te deu esse reconhecimento? Quem que pra você é importante que reconheça aquilo que você faz, além de você? E aí quando você espera de qualquer pessoa, do outro, tudo que fale que eu espero de alguém, eu tô esperando do outro. Então tudo que você faz na sua vida esperando do outro é que você tem dentro e tá com medo de se olhar. Por quê? Porque normalmente isso foi bloqueado por alguma dor em específico, algum trauma em específico, algo que você viveu que te conectou com esse bloqueio. E aí você não, na hora de olhar, é desafiador. Por isso que muitas pessoas, quando chegam para ser atendidas por mim, elas falam, Juscelia, mas eu não consigo olhar sozinha. Porque tem algumas questões que eu chamo nos meus atendimentos de questões épicas. Ou são questões que se repetem de gerações a gerações, aí a gente olha no transgeracional, ou são questões épicas que já vêm do sistema familiar, aí a gente olha na constelação. E quando a pessoa diz pra mim, eu não sei, eu já tentei, já procurei, Aí eu falo, me manda uma foto do teu olho. Aí eu olho na iridologia. Ou então me manda o teu raio-x de dente. Eu olho no dente. Então assim, entenda que as respostas estão em nós. Eu não pergunto assim, mas o que o teu marido fala de ti? O que o teu vizinho fala de ti? O que a tua mãe fala de ti? Eu não pergunto isso. Jamais. Por quê? Porque tudo está dentro de você. A gente só tem que parar de se anular, porque sim, tem essa questão,
que a gente se anula muito por questões de vai doer, ou vai me ferir, enfim, eu não olho, e aí tem eu para isso, né? Vocês podem buscar a mim para isso, tem uma terapeuta para isso, para junto com você olhar aquilo que é desafiador, aquilo que ainda dói, porque sim, tem questões que a gente não consegue olhar sozinho. E tem uma outra questão que eu trabalho muito com as minhas clientes, que é o ponto cego. Quem dirige sabe o que eu tô falando, é o ponto cego. Por que, Juscelia? Porque tá ali na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Ou porque a gente não quer ver, ou porque a gente criou uma esfera de expectativa que deixa isso uma questão bem ilusória, que a gente olha, mas a gente tá vendo com os nossos olhos. Os olhos da ilusão, o olho da mentira, o olho de vai ser assim, né? Então, enfim, a gente precisa olhar para esse ponto cego. E nem sempre a gente consegue sozinho olhar para esse ponto cego. Porque é algo que está aqui na nossa frente. Só que a gente não está conseguindo, não está se permitindo ver. Então tudo está dentro. Para entrar na comunidade, aqui no Instagram, tem um Reels que eu falo sobre isso. E aos domingos, todo domingo meu Stories, tem o link para você entrar na comunidade. Então participe da comunidade. Lá você vai conseguir olhar outras questões. Essa semana a gente está falando do medo. E aqui nessas lives eu estou trazendo relacionamento. Semana que vem eu vou trazer também relacionamento. Porque é importante a gente entender que não tá no outro, tá na gente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é sim pegar o caderno e anotar o que eu busco no outro. É a questão primordial. Quais as expectativas que eu lanço sobre o outro? Você vai perceber anotando. Por que eu sempre peço para anotar? É uma questão cerebral, gente. Quando eu só penso, fica na minha mente. Aí o cérebro simplesmente ignora, porque ele já sabe que eu já tenho. Ele não precisa ir buscar aquilo que eu já tenho. Mas quando eu coloco um ponto de interrogação no final, e quando eu anoto, significa que é uma tarefa, ele vê como tarefa. E o nosso cérebro, nós, por isso que eu falo que tudo tá dentro de nós. É só a forma que a gente busca que a gente tem que aprender. Tudo tá dentro. A gente só tem que entender como o cérebro funciona. E eu, como especialista em comportamento humano, sei como isso funciona. Por isso que eu digo que na primeira sessão, eu brinco, né? Mas não é brincadeira, é real. Na primeira sessão eu já mato a charada. Porque a forma que você trabalha, que você fala, já é uma resposta cerebral. E eu já pego ali. Então questões como, mas eu queria tanto que o meu marido fosse assim, que o meu marido fosse diferente, que o meu marido fosse... Mas e você? Como você é? O que tem lá dentro de você? Porque o que você busca nele, você já tem. Você só não tá olhando para isso. E é muito importante a reconexão com você, com a sua natureza, porque é o resgate do seu poder. Eu tenho até a mentoria que fala sobre isso, que eu ensino a fazer isso. Que a gente rompe 6 bloqueios emocionais épicos que todo mundo tem, juntas. Você não tá sozinha. Isso é importante também a gente saber. Mas e sozinha, o que eu posso fazer? Isso que eu tô trazendo aqui. Por isso que é importante, quando você vai ver uma live minha, um vídeo meu, ou na comunidade, um áudio meu, você se dá o tempo para você. Tira 40 minutos do teu dia para você, dedique para você. Ali eu trago exercícios, eu trago temas, eu trago esclarecimentos. Tudo isso que eu tô falando, às vezes depois eu recebo no direct. Às vezes eu falo aqui, 40 minutos sobre relacionamento. E eu falo, aí a pessoa fala, nossa, aquela frase X que você falou virou uma chave na minha cabeça. Me expandiu. E eu falo, expansão de consciência não dá ré. Não tem como você voltar atrás depois que você expandir a sua consciência. Então perceba e entenda que você não tá quebrada para ir buscar o que o outro te conserte. Você não tá incompleta para achar que o outro vai te completar. E o que é relacionamento, Juscelia? É compartilhar vidas. É entender que o outro é uma pessoa completamente diferente de você, que tá vivendo a vida dele, do jeito dele, que dá como dá, da forma dele, que dá como dá, com a consciência que ele tem. E você também vivendo a sua da mesma forma, mas que vocês dois juntos estão num mesmo objetivo: ser felizes. Porque ninguém nasce aqui querendo ser triste. Todo mundo nasce aqui querendo ser feliz, não é verdade?
A gente trabalha o nosso dia a dia, é para ser feliz, é para ver um filho bem, é para poder ver a casa bem, é para poder ver a estrutura. E a mulher, ela tem isso, ela tem essa fonte criativa e criadora. E quando a gente sai da nossa natureza, do nosso natural e se anula, a gente perde a conexão com isso. Então, voltar para a sua natureza também é isso. E aí eu vou compartilhar um relacionamento, compartilhar, eu não vou esperar que o outro me complete, que o outro me conserte, porque eu não preciso disso. Eu já entendi que tudo tá dentro. E como eu faço isso? Com perguntas. Lembra o caderno? Você já comprou o caderno? Compra. Aquele simples, gente, pelo amor de Deus, tem de 1,60 e poucos, caneta Bic de 60 e poucos centavos. Compra e faz, anota. Porque quando eu anoto e quando eu boto uma pergunta no final, eu ensino o meu cérebro a ir buscar a resposta. Nosso cérebro é treinado para isso. Homem ou mulher, não importa. Ele é treinado para isso. Ele vê a gente como um quebra-cabeça. E quando a gente bota uma pergunta, é como se a gente estivesse procurando uma peça para completar ele. E o nosso cérebro vai buscar a resposta. E tá tudo... Sabe aonde ele vai buscar a resposta? Dentro da gente. Porque tá tudo lá. E eu não vou cansar de falar isso. Tá tudo dentro de você. Juscelia, e por que eu tô tão cansada? Porque eu tô tão cansada, eu faço tudo, Juscelia, tudo. Eu peço pro meu esposo olhar para mim, ele não olha. Eu peço pro meu esposo me dar atenção, ele não me dá. Você tá se dando atenção? Você tá cuidando de você? Quanto tempo do dia você tira pra você? Para fazer uma caminhada, um exercício em casa. Gente, tem canais, que eu não posso falar o nome aqui, que é propaganda, mas tem canais que tem ali, você só coloca ali, teste disso. Faça. É treino em casa, faça. Você pode, você consegue. O primeiro passo é o mais difícil, é o mais desafiador, mas te tira do lugar de onde você tá. Isso é importante. A comunidade, ela serve, a nossa comunidade, ela serve para te lembrar de quem você é. Essa semana a gente está falando de medo, então tem exercícios sobre medo, os medos que a gente pode ter, como a gente faz para sair deles. E num relacionamento a dois, ou num relacionamento, porque tudo é relacionamento, a gente se relaciona com as pessoas. Então eu não posso esperar do outro, eu não posso criar expectativas sobre o outro, porque eu não sei o que ele tem para entregar. Cada um dá aquilo que tem. Não adianta eu ficar ali esperando que o outro faça isso, que o outro seja desse jeito. Quanto tempo eu convivo com essa pessoa desse jeito? Ela já é desse jeito. Comportamento, a gente muda. Hábito, a gente muda. Mas o que a pessoa é, perfil, e aí é uma outra esfera, mas o perfil não muda. É aquele lá. Ela só pode, ela vai conseguir fazer ajustes, mas é a natureza dela, é o perfil dela. Então ela não vai te dar mais do que aquilo que ela é. Aí você se frustra, porque às vezes você fica lá esperando. Faça o seguinte, enquanto você espera, trabalhe sobre você. Trabalhe você, a sua potência, a sua capacidade, volte para a sua natureza, para de se anular. Para de jogar a responsabilidade do outro pro outro sobre a sua vida. Assuma o controle, assuma o poder. Volte para quem você é. Descubra quem você é. E aí você não vai precisar do outro. O outro vai vir para complementar, para compartilhar. Não é nem complementar, é compartilhar. Eu falei tanto essa palavra que acabei usando ela de forma errada. Mas é compartilhar. O outro vai vir para compartilhar, não para complementar. Porque você já vai ter descoberto quem você é, você já vai ter descoberto o que você gosta de fazer. Não espere do outro. Tá tudo aí dentro. E por que eu falo para você anotar? Porque quando você anota, você vai ter insights. O que é insights? Você vai começar a lembrar, vai começar a vir na sua cabeça coisas, questões que você gosta de fazer. Ah, olha aqui, ó, eu me anulei aqui. E aí você vai começar a fazer ligações. Vai começar a ligar as coisas na sua vida, as questões na sua vida. E aí você vai começar a se completar daquilo que você já é. Você vai começar a transcender aquilo que você já é. Vai começar a transbordar. Porque vai começar a tirar de dentro. É como se sabe o mágico, quando ele começa a tirar lenços, e começa a tirar lenços, e vem lenços, e vem lenços, e a gente fica lá, na plateia. Você vai ter esse tipo de reação.
Porque você vai começar a tirar de dentro de você aquilo que você buscava no outro. Eu falei ainda há pouco, né, do bolo. Quando você faz um bolo, você espera elogios, elogie-se. Nossa, olha que lindo esse bolo. Sabe por quê? Porque foi você que fez o bolo. Você sabe o trabalho que deu, você sabe os ingredientes que você usou os melhores ingredientes. Então veja você como um bolo, algo que você faz de muito bom. O que você faz de muito bom? Que você gosta de fazer, que te brilha os olhos. Comece por aí. Comece pelo relacionamento com você, que eu já fiz uma live na semana passada sobre isso. Então não espere do outro, não busque no outro, porque tudo que a gente busca no outro está dentro da gente. A gente já tem. Perceba isso, você já tem. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar para dentro de você. E como que eu sei, Juscelia, o que eu busco no outro? Porque às vezes a gente não sabe, tá? Às vezes a gente busca tanta coisa, tanta expectativa, que a gente não sabe. E isso vem muito da autoanulação, vem muito da dependência emocional. O primeiro passo para descobrir a sua força e a sua capacidade é sair da dependência emocional. E é isso que a gente traz aqui no Instagram. É isso que eu trago aqui no Instagram. Livrar-se da dependência emocional. Então, sai disso. Sai disso completamente. Assim, ó, tira da tua estrutura isso. Eu vou deixar aqui nessa live o link para você entrar nessa comunidade. Para você fazer parte dessa comunidade. Lá, gente, é gratuito. Tem exercícios, eu trago explicações. Às vezes, só de você estar ouvindo aqui o que eu tô falando, eu brinco que não cai fichas, né? Ai, começa a cair ficha na minha cabeça. Eu brinco que não cai fichas, cai cassinos. Porque é isso, é sobre isso. É sobre você transbordar isso. E por que para mim é tão leve falar da dependência emocional? Porque eu saí dela. Eu saí da dependência emocional. E a gente cai na conversa, cai eu vou usar esse termo, mas ouçam com o coração, a gente cai na bobice, na ignorância, a ignorância por falta de conhecimento, a gente cai na ignorância de achar que a gente é incompleta. Mas por quê? Eu já atendi mulheres que vieram para mim e falaram isso, Juscelia, eu cresci ouvindo que eu não ia ser nada nem ninguém. E eu acreditei nisso. Eu cresci ouvindo dizer que eu era fraca, que eu era mulher, que eu não ia conseguir. Então eu cresci e isso me emociona, porque me emociona. São relatos fortes que eu ouço. Eu me sinto a empregada hoje da casa. Eu me sinto pequena, mas você só vai se sentir aquilo que você permite se sentir. E isso me emociona. Sabe por que me emociona? Porque eu vi depois essas mesmas mulheres, depois de um tempão de terapia e tudo, porque eu não passo mão na cabeça. Eu não deixo você continuar nesse olhar errôneo sobre você mesma. Eu faço você voltar para a sua natureza. Você tem o poder de escolher, decidir todos os dias. E se esse poder, que é intransferível, tá sobre a sua mão, sobre o seu domínio, use-o. É isso que eu faço com as mulheres que eu atendo. Eu ensino elas a usar esse poder, esse domínio. E a dependência emocional, a gente precisa identificar. Na primeira sessão, na anamnese, eu já mato a charada, como eu falei para vocês. Por quê? Porque eu faço as mulheres contar as histórias. E é por isso que eu me emociono, porque eu ouço história de mulheres todos os dias. Todos os dias. E ontem foi um dia desse. Eu ouvi uma cliente falar para mim assim, Juscelia, mas assim, me condicionaram que iam me amar mais se eu fizesse isso. Aí eu falei, tá, isso foi uma condição. Quando condiciona, é amor? Não é amor. Então, o primeiro passo para mim ter um relacionamento saudável, sair da dependência emocional, é voltar para minha natureza. É voltar para quem eu sou, é resgatar a potência, a capacidade, a força que eu tenho. Porque na autoanulação eu crio uma persona e na semana que vem eu vou estar trazendo sobre isso numa live exclusiva, não perca. Já convida a amiga aí, porque às vezes a gente não sabe que a gente está vivendo um personagem.
E isso tira a nossa força, tira a nossa capacidade, desestrutura, nos desestrutura. E o primeiro passo serve para isso. E lembra, o primeiro passo vai ser sempre o mais desafiador. O mais desafiador, mas é aquele que vai te tirar do ponto que você tá. E qual o ponto que você tá hoje? Ah, Juscelia, eu tô triste. É igual aquele meme da Renata lá, né, da jornalista. Eu tô capenga, eu tô não sei o quê. Saia disso. Lembra que a decisão tá na sua mão. E ela é muito forte. Muito forte. Muito mesmo. Essas lives, o Instagram, eu tô aqui, gente, tem exercício. Tire um tempo do seu dia e faça esse exercício. E o exercício de hoje é esse: o que eu busco no outro, o que eu espero do outro. Faça. Anota. O que senta, tira 5 minutos do teu dia, senta e se questiona. O que eu espero do outro? O que eu acho que me falta? Porque lembra que a falta, quando eu tô na falta, isso é dependência emocional. Isso serve, tá? Agora eu vou dar ouro de mina pra você que tá aqui nessa live. Isso serve pra dependência emocional, serve pra comportamento. Porque é comportamento. Eu sou especialista em comportamento. Então, assim, isso serve pra dependência emocional, cabe no financeiro, cabe na minha vida inteira. Tudo aquilo que eu olho com os olhos de falta, eu vibro na escassez, eu me coloco na escassez. E aí eu entro na escassez. Escassez financeira, escassez de amizade, escassez de amor, eu entro na escassez, não importa qual é. E quando a gente fala muito assim, ai, sai da escassez, é isso. É se entender que você tá cheia de... É se encher de si mesma e explodir de si mesma. Por quê? Porque daí você vai transbordar tudo aquilo que você tem na vida. Não só num relacionamento, não só no dia a dia, mas em tudo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, você é expansiva, né? Você é feliz, você transborda felicidade. Por quê? Porque você tem esse poder, tá dentro de você. Não lhe falta nada. Quando eu tô nessa pegada, né, de sensação de que não me falta nada, o que eu vou esperar do outro? O que eu vou buscar no outro? E outra, se coloque no lugar do seu parceiro e perceba o quão pesado é para ele você esperar dele uma coisa que ele não tem. Faça esse exercício. O que eu busco no outro? Aí você já vai saber, essa é a chave. Como eu falei para vocês, é ouro de mina. O que eu busco no outro é tudo que eu tenho dentro de mim. Eu só tenho que compreender. Aí vem pra sessão comigo que eu te ensino. Vem comigo que no caminho eu te explico. Eu só tenho que compreender como eu potencializo isso. E aí, gente, não tem quem te para. Eu brinco, né? Ninguém me para. Ninguém. Porque eu sei onde eu quero chegar e eu sei a força que eu tenho. E sabe como eu descobri isso? Quando eu trilhei o caminho da sapatilha ao salto, sozinha. Sozinha, eu olhei para as 6 dores existenciais, mas não vou usar um palavrão, que eu tenho que às vezes me segurar, porque eu sou bem assim, mas eu olhei para aquelas dores uma por uma e fui dando check. E quais são elas, Juscelia? Rejeição e abandono, culpa, medo e exposição, medo e ansiedade, vergonha. Sabe onde eu estava mais me pegando? Medo do sucesso. Criança interior. Eu não uso a palavra ferida no final. Isso também fala de relacionamento. Às vezes a gente tá lá na criança, a nossa criança que a gente tem dentro da gente, a gente tem a criança e a adolescente, né? Dentro da gente. O que é isso? Todas as vivências de criança, todas as vivências de adolescência a gente tem ali. Sejam elas saudáveis ou traumáticas. A gente tá ali. E quando a gente ativa, quando a gente está olhando muito para quem a gente foi e não para quem a gente é, a gente ativa a criança. E às vezes a nossa criança, ela é birrenta. Por quê? Porque se ela passou por algum trauma em específico, algo que doeu, algo que a mente registrou como dor, ela vai querer culpados. E aí cabe outra live para isso.
mas no relacionamento ela ativa, ela pode ativar essa dor. E aí entra a dependência emocional. Porque a criança, o que ela quer? Ela quer ser olhada, ela quer ser amada, ela quer que alguém faça por ela. A criança não faz. Entenda que a criança não faz. Ela espera alguém para fazer. Então, quando você for fazer esse exercício do que eu busco no outro, já se pergunta se eu tô esperando, ouro de mina vezes 2, é um combo hoje. Já se pergunta se eu espero que alguém faça por mim, porque daí vocês já vão identificar ali que a criança tá junto. E aí vem nessa live e comenta: Juscelia, já sei o que eu busco no outro, já sei o que eu tenho dentro de mim, e sim, a criança estava ativada. Ou não, a criança não estava ativada. Eu vou responder como você pode fazer para tirar isso, né? E aí, assim, eu vou responder numa fase mais ampla. Numa forma mais específica, teria que sim vir para um atendimento. E, gente, confia, expansão de consciência não dá ré. Por que eu uso esse termo? Porque uma vez que você descobre, é como se você subisse um degrau. Então você não volta para aquele degrau. Por quê? Porque você ativa esse comportamento. Porque a gente vai trabalhar comportamento. E emoção, ela rege o nosso comportamento. Então, como você se comporta também é muito forte, é muito potente. Então, não espera do outro, faça por você. A melhor pessoa que pode fazer por você é você. Sabe por quê? Porque você sabe exatamente como você quer que seja feito. Então, tem outra pessoa? Não tem. E para de terceirizar a sua vida, a responsabilidade. Imagina que a sua vida é essa caneta. Aí eu pego pra você e falo assim, pega aqui a minha vida. Você vai cuidar da minha vida como eu? Não vai, porque você não sabe aquilo que eu quero. Então, assuma o controle sobre a sua vida. Você tem essa força, você tem essa capacidade. E tenha certeza, a decisão tá na nossa mão. Então, eu decido. Hoje eu decido por isso. E faça. Decida coisas simples. Quando a gente tá muito nessa frequência de autoanulação e esperar do outro, né, criando expectativas sobre o outro, a gente tá muito na autoanulação. Por quê? A gente deu a vida pro outro viver, né? Aí o que a gente vai fazer? Não tem muita coisa pra gente fazer. Aí tu fica naquela, eu tô muito cansada. Aí eu tô esgotada. Emocionalmente, tá esgotada mesmo. Porque deu a vida pro outro viver, não sabe quem é, não sabe a capacidade que tem, a força que tem, perdeu o domínio sobre si mesma, porque terceirizou a vida pro outro. Bem eu. Teve uma pessoa que comentou aqui, bem eu. Sabe por que eu falo com tanta propriedade disso? Porque eu sou especialista, gente. Eu atendo muitas mulheres que falam a mesma coisa. Essa semana mesmo eu atendi um caso que a pessoa veio pra mim e falou o seguinte: Juscelia, eu tô criando 2 filhos, o meu e o da minha sogra. Porque eu tô tendo que ensinar pra ele, eu tô tendo que esperar dele. Aí eu falei bem assim pra ela: por que tu tá esperando? Sabe qual foi a resposta? Não sei. Sabe por que não sabe? Porque se anulou. A mulher, ela tem, nós como mulheres temos isso, né? A gente tem aí um histórico, se a gente for pra história, né? É histórico, tá lá na história, tá lá nos registros, já vem desde o tempo de Eva, né? Eu falo pra ela, gente, olha só, tu não foi criada e gerada pra viver pro outro, a serviço. Por que tu tá tendo que educar o filho da tua sogra? Por que tu tem isso na tua cabeça? Por que tu tá se permitindo? E olha como eu pego na curva. Quando eu falo eu pego na curva, eu pego na curva. Olha como ela se posicionou. Daí a gente vai para a questão da constelação sistêmica, que tudo eu utilizo no meu atendimento. Eu falei para ela, olha como tu te coloca, olha como tu te posiciona. Eu estou educando o filho da minha sogra. Olha como tu te posiciona. Tu te colocou no lugar de mãe do teu marido. O que um filho espera de uma mãe? Eu uso a simbologia, tudo é simbólico. Por isso que eu falo que expansão de consciência não dá ré. E por isso que eu falo que nas minhas sessões não cai ficha, cai cassino.
Por quê? Porque a pessoa eu não boto mão na cabeça, não vou olhar pra lá e pois é, coitadinha, tá educando o filho da sogra. E pega na curva mesmo, outra comentou. Eu pego. Por quê? Porque eu faço tu te questionar. Lembra que as melhores respostas não tá na resposta, tá na pergunta. Quando você não sabe a posição que você tá no relacionamento, como você vai sustentar essa estrutura de relacionamento? Se você não sabe nem a posição que você se coloca, porque lembra que é sobre você, não é sobre o outro. E eu falo isso nas minhas sessões. Não é sobre você, não é sobre o outro. O outro não existe, é sobre você. Tudo é sobre você. E aí quando ela veio e falou assim pra mim, eu estou educando o filho da minha sogra, eu falei, tá, e por que você tá se colocando no lugar de mãe do seu marido? Aí ela parou, respirou fundo e falou, eu não sei. Eu falei, sabe por quê? Porque você foi ensinada a servir. Não é sobre servir. É sobre compartilhar. Quando eu tô cansada, eu vou responder uma pergunta aqui. Eu tô cansada do meu casamento. Quando eu tô cansada, é porque eu tô esperando demais do outro aquilo que ele não tem para me dar. E é aquilo que eu já tenho dentro de mim. Então, volta no início dessa live e percebe o que eu falo sobre o exercício do que você busca no outro. É o primeiro passo. Aqui na live eu tô dando o primeiro passo. Como que você está no primeiro passo? Pega lá o primeiro passo. O que eu espero do outro? Você vai morrer esperando. Por quê? Porque você já tem dentro. Você tem que potencializar aquilo que você tem e entender aquilo que você tem. E melhor do que entender e potencializar é descobrir que você tem. A partir do momento que você descobre que você tem, você passa a entender que você não precisa esperar do outro. Você tem dentro de você. Tudo aquilo que eu busco do outro, que eu espero do outro, já tem dentro de mim. Eu só tenho que aprender e ajustar como eu vou usar e como eu vou potencializar isso para que isso cresça na minha vida e para que eu transborde na minha vida. Todo mundo fala, quando chega até mim, né? Essa moça que se posicionava como a mãe do marido, aí a gente fez um exercício sistêmico, ela saiu dessa posição e hoje ela fala quanto tempo e quanto eu me martirizei, me puni por estar na posição de mãe dele. E o quanto é pesado, gente, para a pessoa que tá do outro lado. Não pensa que é só para você que tá pesado, cansado, exaustivo. Para outra pessoa também. Eu não posso ignorar uma das coisas que eu vivo a minha vida em função disso também como terapeuta. Tudo é energético. E isso é científico, tá? Não tem nada a ver com... não tem nada a ver. É científico. Einstein já falava disso. Einstein já alertava a gente para as questões energéticas, né? E igual MC ao quadrado, né? Eu não lembro agora certinho a teoria, mas era essa. O que ele queria dizer com isso? Que a energia era muito mais rápida, era muito mais potente. E isso a gente vê no dia a dia, nas questões de clínicas, né? A gente vê que a pessoa tem um emocional tão acentuado que acaba trazendo uma doença física. Uma depressão, ansiedade, tudo isso tem fundo emocional. E sabe de onde vem o peso? Do que eu vou falar na semana que vem. Que é a personagem que você criou para viver a sua vida. Às vezes você precisou fazer isso para dar conta de alguma situação. Mas hoje pode estar pesando no seu relacionamento nível hard. E eu vejo isso diariamente nas sessões clínicas com mulheres. Elas vêm com um relato e saem com outra esfera de pensamento. Porque também tudo é uma questão de como você olha. Se você olha com peso, com culpa, com egoísmo. E quando você diz o seguinte, vou responder outra pergunta que tá aqui. Eu não sei nem por onde eu começo. Sabe qual é o start, o inicial, o passo 1 que eu tô falando aqui nessa live? Você. Primeiro você faz o seguinte, vou repetir. Pega um caderno e anota o que eu busco no outro. E não fica ali pensando sobre isso, só anota o que eu busco no outro. Eu busco que o outro me motive. Eu busco que o outro olhe pra mim. Eu busco que o outro, deixa eu pensar em alguma coisa aqui que eu escuto muito, me valorize.
Eu quero me sentir amada. Essa frase eu escutei de uma... Eu mando, né, um formuláriozinho e a pessoa responde. E aí a cliente me respondeu o seguinte: eu quero me sentir amada. Aí na primeira sessão eu falei, conta a tua história. Ela contou a história dela, eu falei assim, tá, o quanto você se ama? O quanto você se cuida? O quanto você olha pra você? Daí a pessoa já para. E essa pergunta serve pra você que tá aqui nessa live também. O quanto você se olha? Ah, mas eu me anulei por tanto tempo, por 10 anos, 15 anos, 20 anos que tem casos. Tem como voltar atrás? Tem. Dá o primeiro passo. E o primeiro passo é olhar para você. Entender que o que você busca no outro tá dentro de você. Como eu faço isso? Compreendendo o que eu busco no outro. O que eu busco no outro? Motivação. Por que eu não me motivo? Qual é a forma que eu entendo por motivação? Porque às vezes o outro tá lá te motivando, mas do jeito dele, não é o jeito que você quer que seja. Então vai lá e anota como que eu quero ser motivada. E perceba que você é a melhor pessoa para fazer isso. Mas comece primeiro identificando o que você busca no outro. Para entender que você tem dentro de você. Que você é a melhor pessoa para se dar isso. Entenda, não ignore sua história. Outro ponto forte para um relacionamento. Não ignore sua história. Ah, eu gostava muito de dançar. Depois que eu casei, eu parei de dançar. Meu marido não gosta de dançar, então a gente não vai dançar. Você não tem uma sala? Você não tem um filho? Pega o seu filho e vai dançar. Vai dançar com ele? Vai dançar sozinha? Eu brinco que é meter a louca, né? Mete a louca e dança sozinha. Vai lá, bota uma música, tem um canal que você pede lá na sua TV, sua televisão, no seu rádio, e bota lá e vai dançar, vai fazer o que você gosta. Sabe qual é o problema? A gente está terceirizando a nossa vida. Pega aqui a minha vida e vai viver por mim. É o que a gente está fazendo. E aí a gente se frustra no relacionamento. Por quê? Porque a gente aprendeu isso. Isso vem lá, gente, vem de lá de trás. Mas sempre é hora pra gente aprender e fazer diferente. E a melhor forma de aprender é fazendo. Lembra que quando a gente vai pra escola, o professor ensina no quadro como que é o exercício, e depois ele fala, faça um exercício. Porque a melhor forma de aprender é fazendo. E não importa, né? Eu até me emocionei um pouco antes aqui contando essa história dessas clientes que eu atendo, que elas falam, eu cresci ouvindo que eu não ia ser nada nem ninguém. Bom, a partir do momento que você nasceu, você é alguém, né? Você é alguém. Você nasceu, você é alguém. Mas eu cresci ouvindo isso, Juscelia. Isso dói demais. Isso dói demais. Só que assim, você escolhe, lembra? Você escolhe, o poder de decisão tá na sua mão. Então escolha e decida quem você é. O que o outro fala a seu respeito, fala mais do outro do que de você. A melhor pessoa para falar de você é você mesma. Então não terceirize sua vida. Não espere que o outro fala por Faça por você aquilo que você pode fazer e que você tem o poder de fazer. Então faça o exercício que eu deixei aqui. Entre na comunidade, que lá eu dou mais exercícios, eu explico mais. Essa semana a gente tá falando de medo e aqui nas lives eu tô falando de relacionamento. Se você não assistiu a live anterior, assista, porque fala de relacionamento com você, como que você se trata, porque é como o outro vai te tratar. E não espere do outro. Eu vim aqui falar de relacionamento com o outro exatamente para te alertar sobre isso. Não espere que o outro faça aquilo que você tem o poder para fazer sobre você, para você. E não terceirize a sua vida esperando no outro aquilo que você tem o poder de fazer e que pode e deve fazer por você. Quando eu espero do outro, o que pode acontecer? Frustração, cansaço, esgotamento mental, dependência emocional. Então sai dessa dependência, faça por você, caminhe a sua estrada, trilhe a sua estrada. E aí você não vai ter frustração sobre isso. E sem culpa, se cuidar, se priorizar,
saber o tamanho que você tem, saber a capacidade que você tem, o poder que você tem sobre você. E tô aqui se precisar de mim. Se achar assim, não consigo sozinha, me chama no direct que eu te ajudo. Até mais, até quinta-feira que vem, às 10 da manhã.